Israel passava por um momento de crise quando Deus fez o chamado na vida do profeta Samuel. Crise moral, crise espiritual e crise política. Dentro desse chamado de Samuel, alguns personagens se destacam, entre eles o sumo sacerdote Eli, seus dois filhos, sacerdotes do templo, Ofni e Finéias, e o próprio profeta Samuel. Ofni e Finéias se destacam porque, segundo a Bíblia Sagrada, eles serviam no templo. Porém, Ofni e Finéias eram sacerdotes do Senhor segundo a tradição, porque a própria Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, fazendo aquilo que não agradava a Deus, cometendo os mais vis pecados até diante da porta da congregação. A segunda personagem que se destaca no meio de Israel é o próprio sumo sacerdote Eli, que, segundo a Bíblia Sagrada, parece ter perdido a visão e a sensibilidade da presença de Deus. Quando Ana está orando, ali no capítulo de número 1, você vai ver que ela está contando as suas mágoas para Deus e o profeta, sem a mínima visão, chega diante dela e a tem por embriagada, até que ela mostra para ele não estar embriagada, mas contando para Deus as dores de seu coração. Mais adiante você vai ver o próprio Deus repreendendo a Eli, porque Eli honrava mais aos seus filhos do que ao Senhor. Sabendo dos atos que os seus filhos cometiam, ele não tinha a coragem, ele não tinha a autoridade de colocar os seus filhos em seus devidos lugares, de repreendê-los e de trazê-los de volta para a presença de Deus. Segundo a própria Bíblia, isso também acontecia porque Deus já estava farto do que aqueles pseudo-sacerdotes estavam fazendo. Então, a Bíblia vai dizer que Deus chama ao profeta Samuel. A crise era tão grande que, quando Deus se revela ao profeta Samuel, a Bíblia diz que naquele tempo não havia visão manifesta e que a palavra do Senhor era de muito valia. Neste mesmo texto, um pouco mais à frente, a Bíblia vai dizer que ao menino Samuel ainda não era apresentada a palavra do Senhor, ou seja, ele ainda não conhecia a palavra do Senhor. Já estava sendo criado dentro do templo e mesmo assim o sacerdote ainda não lhe tinha apresentado a palavra de Deus. Deus então decide chamar o menino, colocá-lo como profeta, como sacerdote em Israel, e ele prontamente escuta esse chamado. Diante de toda essa situação, Deus me fez a seguinte pergunta: dentre esses personagens, qual mais se identifica com você? Se olharmos para a nossa igreja atual, não estamos muito longe do cenário que Israel vivia, da decadência que Israel vivia, da decadência espiritual, da decadência moral, da decadência política do povo de Israel. Agora a pergunta que não quer calar é: com quem mais você se identifica? Hoje você é um sacerdote como Eli, que perdeu a visão e a sensibilidade de Deus e que não tem coragem de colocar as coisas dentro do seu próprio lar no lugar? Ou hoje você se identifica como Ofni e Finéias, que vai para o templo de qualquer maneira e oferece para Deus aquilo que sobrou, que segundo a Bíblia Sagrada dá coices nas ofertas do Senhor e não liga para o que está acontecendo? A Bíblia diz que aqueles homens eles eram tão devassos e tão depravados que eles se deitavam com as mulheres na porta do templo. Como é que você se encontra hoje? Eli? Ofni e Finéias? Ou será que Deus pode contar com a sua vida, contar com a minha vida, como o menino Samuel, que ao ouvir o chamado de Deus estava apto para se levantar da posição onde ele estava e ir até o sacerdote, como ele fez por 3 vezes, dizendo: estou aqui porque tu me chamastes? Que neste dia Deus possa levantar homens e mulheres com a disposição de Samuel para ouvir o chamado de Deus e cumprir a obra do Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que possamos ouvir a voz do Mestre a nos chamar e responder o chamado de maneira imediata. Que possamos ser uma geração como a geração de Samuel. Deus te abençoe. Fique com Deus.